Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, coisa boa a gente poder começar novamente aqui o dia, refletindo juntos, pensando um pouquinho sobre a palavra do Senhor, tendo um momento de oração. E aí eu queria, desde já, convidar você a começar a pedir ao Senhor que abra sua mente, abra seu coração, para que nada diferente da vontade dele possa ser mais importante na sua vida. Nada do que não seja algo que vem do Senhor para você que possa ser mais importante ou ter mais importância na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha reflexão hoje é justamente me convidando a entender que os pensamentos do Senhor, os propósitos de Deus, o que Deus tem proposto para a nossa vida é muito maior, muito melhor do que aquilo que o nosso próprio coração muitas vezes planeja. E aí, isso com base no texto que está lá no capítulo 55 do profeta Isaías, a partir do versículo 8, quero que você acompanhe comigo essa leitura. Isaías 55, a partir do versículo 8, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, essa é uma mensagem que o profeta Isaías entrega ao povo de Israel com o propósito de fazer com que eles se voltem para Deus. E ao mesmo tempo, uma mensagem que, na verdade, ao nosso coração hoje, pensando como servos do Senhor, traz paz ao nosso coração. Veja como é bom a gente saber que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Veja como é confortável ao nosso coração saber que os pensamentos de Deus, ou seja, aquilo que o Senhor pensa, planeja, inclusive para a nossa própria vida, é muito melhor do que o que a gente mesmo planeja muitas vezes. E eu queria exatamente pensar um pouquinho com você sobre isso, sobre a forma como muitas vezes nós lidamos com os anseios, com os desejos, com as vontades da nossa vida, que na maioria das vezes, quando caminhamos longe do Senhor, nos leva à perdição. Quando muitas vezes tomamos decisões na nossa vida que não estão baseadas naquilo que Deus espera, ou que Deus quer, ou a forma como Deus nos orienta a viver, quando tomamos alguma decisão nesse sentido, muito facilmente a derrota é certa na vida da gente. E isso porque, irmãos, porque como o texto acabou de nos dizer aqui, os planos, os caminhos, os pensamentos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, nem se compara ao que o nosso coração consegue planejar, nem se compara ao que a nossa mente consegue arquitetar a nível de projeto de vida, a nível de desejo pessoal. É bem verdade que o nosso Deus ele tem sempre o melhor para a nossa vida. O nosso Deus ele tem sempre o melhor caminho que possamos seguir. Deus ele tem sempre a melhor decisão que devemos tomar, irmãos. Por isso, todos os dias, não importa a situação, não importa qual seja o resultado, não importa o que está no nosso coração, o que a gente precisa fazer diariamente é matar o nosso eu para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Essa talvez seja uma das grandes mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele esteve conosco aqui na Terra, na verdade, nesse mundo aqui terreno, e ensinando e falando acerca das coisas do céu, o Senhor deixou muito claro, Jesus deixou muito claro que aquilo que é do alto, que Deus planeja para o homem, a nossa mente humana não consegue conceber. A gente precisa ter clareza daquilo que o Senhor espera da nossa vida, da nossa caminhada, do que o Senhor, na verdade, tem proposto para nós. Muitas vezes deixamos com que as nossas vontades, deixamos com que o desejo do nosso coração fale mais alto do que o que Deus planejou para nós. Mas o que eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, é que vale a pena você, inclusive, passar por dias difíceis, se essa for a vontade de Deus para a sua vida. Vale a pena você passar por alguns desafios, alguns obstáculos, para viver o melhor de Deus na sua vida.
Lembre do que o profeta aqui está dizendo ao povo, em um chamamento, dizendo ao povo, ó, se voltem para Deus, busquem o Senhor enquanto pode, porque nosso Deus ele é rico em perdoar. O profeta diz o seguinte: assim diz o Senhor, tal como os céus é mais alto do que a terra, assim é também os meus pensamentos, muito mais altos do que os vossos. Assim são também os meus caminhos, muito mais altos do que os vossos. Então, irmãos, que a gente possa caminhar pelo caminho do Senhor e viver a nossa vida com pensamento em Deus. Que nada nessa vida seja mais importante do que buscar o Senhor, do que fazer a vontade dEle. Que o desejo do coração do Senhor seja aquilo que nutre a sua vida. Que o desejo do seu coração seja fazer a vontade de Deus. Quero deixar essa reflexão para você hoje e lhe convidar a orar juntamente comigo, pedindo a Deus que lhe faça forte para vencer os desafios e permanecer fiel à vontade dEle todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero nesse momento, Deus, agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã, porque o Senhor nos deu a chance de viver, ó Deus, em mais uma oportunidade de vida. Nós louvamos ao Senhor por todo o cuidado, louvamos ao Senhor porque o Senhor tem derramado a Tua graça sobre a nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que as Tuas misericórdias elas não têm fim. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus misericordioso e rico em perdoar, como a gente pensou um pouquinho hoje aqui. E por causa disso, Deus, os Teus pensamentos, aquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida, os caminhos que o Senhor tem para a nossa vida, são muito mais altos, são muito melhores do que os nossos, ó Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos ajude a sempre compreender a Tua vontade, que nos ajude a sempre compreender aquilo que o Senhor quer da nossa vida e o que o Senhor espera que façamos ou a forma como devemos viver, Deus. Que nenhuma circunstância dessa vida nos faça negociar nossa fé no Senhor. Que nada nessa vida nos faça negociar a nossa fidelidade ao Senhor. Que de fato, Deus, os Teus pensamentos seja aquilo que rege o nosso coração. Que de fato os Teus caminhos seja aquilo que dirige a nossa vida. Pedimos ao Senhor, por graça e misericórdia, que nunca tire de nós a Tua vontade, que nunca afaste de nós os pensamentos do Senhor para cada um de nós, ó Pai. Abençoe esse irmão que está nos ouvindo aqui nesse momento e o Senhor derrame a Tua graça sobre a vida deles. Que tenhamos esse dia na Tua presença, contemplando cada vez mais a Tua boa vontade sobre a nossa vida, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vou deixar para você aqui uma música para você pensar um pouquinho sobre isso. Deus te abençoe e até amanhã. Toma-me pela mão, guia-me em Teu caminho, ensina-me a fazer a Tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Toma-me pela mão, guia-me em Teu caminho, ensina-me a fazer a Tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Só Deus